Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Nós estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é uma mesa redonda sobre a regulação das plataformas digitais, que será realizada aqui em Bauru no final do mês de agosto. E para debater esse tema, convidar as pessoas que estão nos acompanhando, nós estamos recebendo em formato virtual o professor Carlos José Napolitano, que é professor associado do Departamento de Ciências Humanas da Unesp aqui de Bauru, e também a professora e advogada Tatiana Stroppa. Ela é professora universitária da Instituição Toledo de Ensino AIT. Professor Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Oi, André, eu que agradeço o convite para a gente poder divulgar aqui o nosso evento, que vai ser realizado no próximo dia 31. Doutora Tatiana, obrigado também por estar aqui conosco. O agradecimento é nosso pela oportunidade da divulgação e troca de ideias. Muito bem. Professor, como eu falei aqui superficialmente, eu gostaria que o senhor se aprofundasse um pouco mais, mas no dia 31 de agosto será realizada a partir das 8 horas da manhã, na Unesp, aqui em Bauru, essa mesa redonda que vai discutir a PL da fake news, né? A PL 2630/2020. Qual o objetivo desse evento? Como é que vocês pensaram ele para a população? Então, justamente trata-se de uma atividade de extensão, né, da Unesp, da FAAC, a Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design aqui de Bauru, um projeto de extensão em parceria com a Instituição Toledo de Ensino, que a Tatiana faz parte, e também uma parceria com a PUCamp, com a PUC de Campinas, da qual faz parte um outro colega de pesquisa, o Lucas Catibe Laurentis, que é professor também universitário na PUC e coordena o mestrado em Direito lá na PUC Campinas. De fato, essa mesa redonda ela decorre de um projeto de pesquisa que nós trabalhamos, né, que nós figuramos como pesquisadores, Lucas, Tatiana e eu, um projeto que é financiado pelo CNPq, na chamada Universal, denominada Grupos Emergentes, né, e esse projeto a gente visa investigar as relações sobre a liberdade de expressão na internet e os direitos de personalidade, como honra, intimidade, privacidade, etc. E numa análise comparativa de questões decididas pelo Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. Então, esse tema das fake news vem regular as plataformas digitais, a questão da liberdade de expressão na internet, nas plataformas e também com íntima correlação com os direitos de personalidade. Esse projeto, como eu mencionei, tem essa abrangência internacional, que faz uma análise comparativa com a Alemanha, e decorre de uma participação minha em um projeto que estuda as relações da comunicação e democracia, tanto no Brasil e na Alemanha. É um projeto que também tem um financiamento da CAPES aqui no Brasil e do do Serviço de Intercâmbio Acadêmico Alemão. Então, é um projeto que tem uma dimensão, uma dinâmica internacional, e essa mesa redonda do próximo dia 31 é um produto dessa nossa pesquisa e que a gente visa, nessa mesa redonda, compartilhar os resultados da pesquisa, compartilhar as nossas impressões sobre o chamado Pele das Fake News, o projeto 2630 de 2020, e nessa oportunidade, no próximo dia 31, o professor Lucas fará uma exposição do PL, né? E além também de tratar de questões que estão sendo debatidas no Supremo Tribunal Federal a respeito da própria responsabilização das plataformas. E a Tatiana será debatedora nessa oportunidade e eu estarei lá participando da mesa também como mediador do evento. Muito bem. Aqui a gente não vai fazer um debate ainda, mas eu vou tentar entender um pouquinho mais desse assunto com a doutora Tatiane também. Tatiane, a gente ouve falar, né, diversas vezes, que a internet é uma terra sem lei. Ah, a pessoa vai lá, ofende a outra, conversa, publica o que quer, coloca fake news. Isso é uma realidade, na sua visão? Até agora, se a gente esquecer aí o PL, das fake news, a internet ainda é uma terra sem lei? Então, na verdade, a internet nunca foi, né, uma terra sem lei. Acontece que nós já temos aplicações do que já existe de legislação para punir. Então, por exemplo, nós temos a possibilidade de punição por crimes contra a honra, né, a calúnia, injúria, difamação.
nós temos a possibilidade de responsabilização civil. Então, se você utiliza, por exemplo, o seu espaço, né, de fala na rede social para macular ou ofender a imagem de uma empresa, então nós temos ações de responsabilização, nós temos previsões do Estatuto da Criança e do Adolescente que protege a imagem de crianças, de adolescentes. Então, nós temos disposições no Marco Civil da Internet, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos o Código Penal. Acontece que nós não temos, de fato, uma legislação voltada para trabalhar com esses desafios que vêm sendo acrescidos, né, acrescentados a esse cenário de desinformação, de discurso de ódio. Então, esse PL 2630, ele está voltado para organizar as questões referentes à responsabilidade, à transparência que as plataformas precisam, prestação de contas. Então, a verdade é que nós estamos buscando dar respostas para esse cenário, porque nós observamos que o crescimento, a importância que essas plataformas vêm tendo no nosso dia a dia, os impactos de uma má utilização ou de ondas de desinformação, eles são muito ruins para a democracia, para os nossos direitos. Então, se nós, por exemplo, nós nos informamos hoje muito mais por uma rede social, mesmo pelo WhatsApp, nós precisamos, enquanto usuários, entender quais são as responsabilidades, como que esses conteúdos chegam até a gente. Então, o PL 2630, ele vem nesse movimento internacional de respostas jurídicas para esse cenário. E é muito importante essa pergunta sua, porque é preciso que os telespectadores, os ouvintes, justamente entendam que há sim a possibilidade de responsabilização, tanto na área civil como na área penal. Então, essa ideia de que a internet é uma terra sem lei é uma ideia equivocada. É que esse afastamento, essa ideia do anonimato, leva muitas vezes as pessoas a acreditar nessa ideia, mas não. A gente fala que quando a gente caminha pela internet, a gente vai deixando rastros, né, como se fossem pegadas na areia e eventuais ilícitos, eles podem sim ser investigados e as pessoas punidas. Claro, as pessoas que ficam atrás do computador se sentem blindadas, né? Parece que estão sozinhas ali, ninguém está vendo o que está fazendo. É claro que foi uma provocação a questão de ser uma terra sem lei, né? Mas se a gente avaliar, eu disse que não seria um debate, mas pelo menos superficialmente, doutora, avaliando esse projeto na sua visão, quais são os pontos positivos? Também os pontos negativos, o que é mais? É mais positivo do que negativo? Qual a sua visão? É claro, superficial. Eu até convido as pessoas para que vejam essa visão um pouco mais ampliada no dia 31, mas só para a gente entender um pouquinho a sua consideração sobre esse projeto. Então, esse projeto, sob a nossa perspectiva, nós estamos analisando, ele é um projeto que caminha com mais avanços. Há questões ainda que são um pouco criticadas, há questões que podem ser melhoradas. Por exemplo, tem um ponto que nós discutimos no nosso grupo, que é qual vai ser a autoridade responsável por fazer essa verificação se as plataformas estão cumprindo a própria legislação. Então, nós temos esses pontos que podem ser melhorados, obviamente, que essa também é uma resposta que passa por uma resposta multissetorial, e a Câmara dos Deputados ela fez várias audiências públicas, há uma intensa participação da sociedade civil, debates, e me parece que esse substitutivo apresentado pelo deputado Orlando Silva, que é o que está para ser votado, ele apresenta mais pontos positivos, principalmente trazendo deveres de transparência para as plataformas. Por exemplo, há uma indicação de que é preciso destacar quando o conteúdo está sendo impulsionado, quando aquele conteúdo é pago. Há um capítulo que trata especificamente de questões de proteção a crianças e adolescentes. Há um dever de
que as plataformas prestem contas do que elas estão fazendo. Então, por exemplo, há um dever, se a plataforma bloqueia, por exemplo, o perfil do professor Carlos, existe agora um dever de um devido processo, ou seja, ele precisa saber o motivo que levou esse bloqueio, ele tem o direito de se defender. Então, vai ser necessário que a plataforma, dentro da sua estrutura tecnológica, permita que o usuário faça a sua defesa, saiba o que está acontecendo. Então, isso vai dar uma contribuição muito grande, porque as pessoas, hoje em dia, é muito opaco o que acontece. Nós não sabemos quem está vendo o nosso perfil. Muitas vezes nós temos uma conta bloqueada ou uma prática que chama shadow ban, que é uma diminuição de alcance, nós não sabemos o motivo. Muitas vezes as plataformas não explicam o que aconteceu, elas só vêm lá, você violou uma norma da plataforma, mas você não tem a explicação. Então, o projeto, ele traz todo esse dever para que as plataformas, então, informem os seus usuários sobre o que está acontecendo quando elas moderam conteúdo. Então, nós entendemos que isso vai ser um ganho muito grande nessa ideia de acesso à informação, de liberdade de expressão e de autonomia, né? Para que a gente, de fato, entenda melhor o que está acontecendo e consiga, a partir disso, tomarmos um posicionamento melhor nas redes e nas nossas relações. Muito bem. Professor Carlos, deixa eu aproveitar também a sua presença aqui. Um contraponto, né, dos benefícios que vem com o projeto, e que é apontado por muitas pessoas, seria a censura. Ah, mas é um projeto que vem para censurar, não podemos mais aceitar a censura. Aquela história que a gente sempre ouve. Como eu disse aqui na questão de que é uma terra sem lei, são discursos que a gente ouve aí por tudo quanto é lugar. Na visão acadêmica, na visão de pessoas que estão estudando isso, realmente há esse risco de censura através de um projeto desse? E até emendo uma pergunta para o senhor, até se a doutora depois quiser complementar, mas outros países também já trabalharam essa questão. Quais são as experiências que nós temos de outros países que regulamentaram essa situação, professor? Então, André, esse apontamento de que o PL das fake news irá censurar manifestações de pensamento na internet, de fato, é uma fake news sobre o projeto, né? Eu costumo dizer que de fake news o projeto não tem nada, né? Ele não trata nada disso, né? Ele trata justamente desses deveres que a professora Tatiana mencionou, responsabilizações, deveres de transparência, etc. Então, muito pelo contrário, o PL das fake news, ele favorecerá a liberdade de expressão e não a censura, né? Então, esse é um pensamento equivocado do nosso ponto de vista científico, né? A gente se debruça sobre esse projeto de lei já há um bom tempo, né? O nosso grupo de pesquisa, Mídia e Sociedade, na linha de pesquisa específica, que é Direito à Comunicação, a gente vem debatendo isso com os nossos alunos, com os pesquisadores, né? Alunos de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, tanto aqui da Unesp, quanto da IT, lá da PUC Campinas, e a nossa percepção sobre o projeto é diferente dessa percepção que foi divulgada, e, em especial pelas redes sociais, né? De que o projeto favoreceria, em alguma situação, a censura. Isso é fake news, isso é uma mentira, né? Sem sombra de dúvida. E experiências internacionais, André, a gente pode citar aqui mais recentemente o Canadá, um pouco mais atrás a Austrália, e talvez o grande paradigma do nosso PL, né, e acho que é legal pontuar que o PL trata é o projeto de lei sobre a liberdade, transparência e responsabilidade, né? Então, ó, o primeiro tópico do projeto de lei é sobre liberdades, né? E não se trata de fake news. E talvez o grande paradigma mesmo do nosso PL é um ato do serviço digital na União Europeia, ou seja, uma regulamentação que a União Europeia está implementando e que aparentemente já tem bons frutos, não é? Por exemplo, as grandes empresas de tecnologia têm sido multadas por não respeitar esses deveres de transparência que a professora Tatiana mencionou. E eu concordo com a professora Tatiana, talvez
A grande novidade em relação à regulamentação jurídica das plataformas seja esse dever de transparência mesmo, porque nós já temos parâmetros sobre liberdade, sobre proibição de censura no nosso texto constitucional, né? E temos parâmetros de responsabilização no Marco Civil da Internet, no Código Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que podem ser usados para responsabilizar as plataformas em caso de eventuais danos à pessoa, à sociedade, à democracia, etc. O que não temos ainda regulado é a questão do dever de transparência, né? E esse ponto é um ponto fundamental, ou seja, vocês aqui da TV Câmara e da Rádio Câmara, vocês têm regulações, né? Então vocês têm que identificar para o teu ouvinte, para o teu pro espectador, o que é um jornal, né? O que é um anúncio comercial, se acaso vocês tenham aí, o que é um patrocínio, e as plataformas não disponibilizam essas informações para nós. Então é nesse sentido a transparência, ou seja, para ficar mais evidente o que é um conteúdo que foi pago, né? E que tem um formato de um conteúdo informacional, mas que, na verdade, não é uma informação, é um conteúdo publicitário. Então, a grande novidade do PL é justamente esse, né? É regular um setor importante da economia e regulado como qualquer outro setor, né? Como o setor de comunicação, rádio, televisão, a internet também faz parte desse processo, ou como qualquer outro, né? Um setor de construção civil, um setor de automóveis, todos eles são regulados. Então, acho que essa é a ideia central do projeto de lei e que, repito, não tem nada a ver com censura, né? Isso é, de fato, uma fake news. Muito bem, tranquilizando as pessoas aí que pensam o Sim. contrário. O professor tem estudado isso, está trazendo com propriedade. Doutora, eu vou aproveitar também a presença da senhora para levar para um outro lado. A gente falou aqui, basicamente, do macro, né, que são as empresas, são as plataformas, que é importantíssimo, né? Acho que começa de lá. Mas isso também tem uma importância de a gente pensar no micro, que é o usuário final. Cada cidadão tem o seu dever e sua responsabilidade quando assume um papel diante de uma rede social, de um blog, de qualquer coisa. É como eu costumo dizer, hoje cada internauta é um mini jornal, é um mini produtor de conteúdo e não se tem essa responsabilidade. É importante, na sua visão, que a população em geral também, não só a população acadêmica, não só as grandes empresas, entendam esse projeto e de que forma isso vai impactar na vida de cada um. André, essa questão é fundamental. Junto com a ideia de regulação, de responsabilização, isso vem sendo defendido pela Unesco, pelos órgãos que têm se dedicado à liberdade de expressão, é preciso que nós tenhamos educação midiática. É fundamental que o cidadão entenda quando ele está diante de uma notícia, quando ele está diante de um fato, quando ele está diante de uma opinião, porque essa ideia da pós-verdade, então essa ideia de que o fato perdeu importância, ela é muito ruim, porque onde não se busca pela verdade, né, existe a verdade como um farol, nós verificamos que há um desnorteamento, as pessoas não conseguem tomar suas decisões. Então, o PL 2630, a partir do momento que ele coloca deveres de transparência para as plataformas, o que, rapidamente, as plataformas, elas moderam o conteúdo. O que é isso? Elas determinam como que o Carlo vai receber, o que o André vai receber, o que a Tatiana vai receber. Então, essa estrutura vem ocasionando o que nós chamamos da formação de bolhas, de câmaras de eco. Ou seja, então eu tenho a tendência a receber só um tipo de conteúdo, só um tipo de opinião, só um tipo de indicação de vídeo, que justamente reforça aquelas visões de mundo que nós temos. Então, o que vem acontecendo? Vem acontecendo essa fragmentação, essa ausência de uma definição mínima do que nós fazemos. Então, os usuários, eles têm sim também que entender o que acontece quando você replica um conteúdo sem checar a fonte. É preciso que nós entendamos que nós podemos exercer, eu brinco com os alunos, o nosso direito de não compartilhar. É importante checarmos a fonte,
é importante nós verificarmos a autoria, é importante nós não contribuirmos com o cenário de desinformação, porque, André, acredita que os conteúdos desinformacionais, as mentiras, né, construídas para enganar, os estudiosos indicam que elas são compartilhadas 6 vezes mais, em média, do que uma notícia veraz, do que uma notícia com parâmetros jornalísticos. Justamente porque a fake news, ela é moldada para mexer com as nossas emoções. Então, é aquela coisa do escândalo, é aquela coisa absurda. E é aquela coisa que, justamente, muitas vezes vem ao encontro daquilo que a gente quer acreditar. Então, o usuário, ele precisa ter essa cautela e não pensar apenas com os dedos. Nós precisamos checar a fonte, buscar fontes que tenham credibilidade e, na dúvida, não compartilhar, porque o compartilhamento da desinformação, o compartilhamento de imagens que coloquem o outro em situações de humilhação, ele é ruim para a nossa democracia. E sem democracia não existe liberdade de expressão. É isso que as pessoas precisam entender também, né, Carlos? Sem democracia não existe liberdade de expressão. Então, é um contrassenso você defender regimes não democráticos e achar que você vai continuar tendo liberdade de expressão. Tá? Então, regulação não é censura e liberdade de expressão não é um direito absoluto. Isso eu acho que é fundamental, né? Precisa ser ensinado. Então, a partir do momento que eu falo, eu também tenho que respeitar outros direitos de outras pessoas. Então, isso é muito importante a gente trabalhar e as pessoas entenderem esse contexto. Essa análise um pouco mais aprofundada que a doutora Tatiana trouxe aqui já foi um aperitivo para a gente ver como é que vai ser essa mesa redonda e para deixar as pessoas com vontade de participar, porque o assunto vai ser bom, o bate-papo vai ser interessante. Professor Carlos, quem quiser participar, como é que deve agir para poder estar com vocês aí no dia 31 de agosto? Então, André, o evento será presencial, a partir das 8 horas da manhã, no dia 31, na quinta-feira. O evento vai ser realizado na Sala 1 do campus da Unesp de Bauru. A Sala 1 é o Anfiteatro Antônio Manuel dos Santos, para que as pessoas possam se localizar dentro do campus. Para facilitar a vida, essa sala fica próxima à cantina da Faculdade de Engenharia, então basta chegar lá e passar pedir essa informação que será indicado. E o evento ele é gratuito, tá? Isso é bom dizer. E tem uma inscrição que pode ser feita no portal da FAAC, né? Tem lá um campo sobre eventos, basta fazer a inscrição, e aí se a pessoa tiver interesse terá certificados de participação, mas pode simplesmente também chegar no momento, se tiver interesse, e participar, porque o ingresso e a permanência lá no evento independe da inscrição. Mas é interessante fazer para a gente ter um registro das pessoas que participaram. Então fica lá no site da Unesp, tem um campo específico sobre eventos da Faculdade de Arquitetura, Arte e Comunicação, e fica o convite aqui para toda a comunidade, que essa é a intenção mesmo, a gente expandir, né, esse conhecimento produzido na universidade, na Instituto Toledo de Ensino, na PUC, para a comunidade chamada externa, né, que é a população que vive aqui no entorno da Unesp e daí especificamente pelo evento ser por aqui. Professor Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui e conte sempre com a TV e Rádio Câmara para difundir os seus estudos e essas ideias, né, que são importantíssimas para a sociedade. Legal, André, eu que agradeço, né, o convite da TV Câmara, da Rádio Câmara, e um abraço para os ouvintes e para vocês aí. Muito obrigado. Doutora Tatiana, muito obrigado também pela sua participação e dividir um pouquinho com a gente aqui o seu conhecimento nesse assunto. Eu que agradeço, André, convidando aí a todos e todas para estarem lá com a gente e trazendo questões e dúvidas e reflexões conjuntas, tá bom? Muito obrigada e ficamos à disposição. Muito obrigado aos dois e a você também que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima.